Boa noite, meu nome é Pedro Henrique. Então, vamos começar o trabalho de rede de sistemas provisórios, né? Eu escolhido para fazer uma malha de controle, escolhi o sistema de um forno, que vai trabalhar como sensor termopar, como atuador um servomotor e como controlador ali, controle PID. Ou seja, através do servomotor, ele vai fazer o controle de abertura ou que abre ou fecha a válvula. Aí vamos então para a parte do sensor. O sensor eu escolhi utilizar um termopar. Ele serve para verificação de temperaturas, né? Ele é bastante comum na parte de forno, nas indústrias. A gente consegue medir a temperatura real de dentro do forno. Aí existem vários tipos de termopares, né? Vários tipos de termopares e suas faixas. Normalmente ele é formado por dois metais diferentes, né? E unidos em uma das extremidades. Aí quando a junção é aquecida ou resfriada, surge uma tensão elétrica que varia conforme a temperatura. Aqui temos então aqui a parte vai dentro do forno, sua ligação, né? E aí aqui temos a tabela. Aqui na tabela a gente tem o tipo de termopar, né? Que ele tem vários tipos. Acho que eu acredito que o mais utilizado seja o tipo J. Mas aí temos a faixa de temperatura dele, o estandarte e o especial, que seria a sua faixa de tolerância, né? Por exemplo, que o tipo J, a faixa de temperatura dele é de 0 a 750 graus. Ou seja, ele vai trabalhar nessa faixa. Na parte do estandarte ali, que é a parte de tolerância, quanto maior a tolerância, menos preciso ele vai ser. E a parte especial ali significa diz relacionado ao fio de melhor qualidade e calibração mais precisa. Geralmente ele é usado mais em laboratórios ou em processos que exigem um controle mais fino. Aí depende do tipo de processo que eu vou utilizar, né? Se eu quero controle uh, Se eu quero um controle, por exemplo, muito rigoroso, eu vou usar ali a parte do estandarte um com menor tolerância. E acredito que os mais utilizados são o tipo J, que eu, como eu falei, de 0 a 750, e o tipo K também, que é bastante utilizado, de 0 a 1250 graus. Aí temos vários tipos de sensores de temperatura, né? A gente escolheu usar o Thermopar, que só, o valor típico dele é de até 1800 graus. A grande diferença entre o Thermopar e o PT100, que são os mais utilizados, vamos dar atenção só para esses dois. O termopar em si, ele gera uma tensão elétrica a partir de uma diferença de temperatura entre suas junções. Já o PT100, ele gera uma resistência elétrica de um metal que varia com a temperatura. Um termopar, por exemplo, sua resposta ela é mais rápida e o custo é mais baixo. Normalmente ele é usado para altas temperaturas, como podemos ver aqui a questão de temperatura vai até 1800 e normalmente o PT100 ele é usado em processos que exigem mais precisão e também eles são a faixa de temperatura deles são menores, certo? O atuador que eu escolhi, o atuador utilizado foi um servomotor. Ele é muito utilizado em indústrias. Ele normalmente, né, ele executa geralmente o processo mecânico. Ele vai abrir ou fechar a válvula, seja de ar ou de gás, né? Ele é um motor que ele permite controlar com precisão a posição. Ou seja, eu quero mais aberto, eu quero mais fechado. Ele consegue controlar a velocidade, o torque. E ele consegue fazer movimentos exatos, por exemplo, se eu quero abrir uma válvula em 30 graus. Ele consegue ter essa precisão quando ele estiver bem calibrado, né? Ele consegue fazer essa precisão
e abrir conforme se pede, dependendo do que o controlador vai pedir. E além disso, ele consegue fazer movimentos repetitivos. Ou seja, por exemplo, ele consegue abrir e fechar várias vezes a, a zona ali, no caso, ou o ar ou o gás. E no caso do forno, né, como eu falei, ele costuma regular a vazão gás, dependendo do que o controlador mandar. O controlador que eu usei, que é o mais utilizado no forno, né, é o controle PID, que seria proporcional, integral e derivativo. Basicamente, ele vai ser o cérebro do sistema, né? Ele vai calcular a diferença entre o set point e menos a temperatura medida. Aí, dependendo do que ele for, dependendo do que ele achar ali, dependendo do controle, né? Dependendo da temperatura medida, ele vai conseguir controlar o atuador. Ou seja, ele vai conseguir abrir mais o servomotor ou mandar fechar o servomotor da zona do gás. Geralmente, ele manda um valor analógico pro servomotor de 0 a 10 volts ou de 4 a 20 mA. O mais utilizado é de 4 a 20 mA. O que significa, então? O proporcional, né? Aumenta a saída proporcional ao erro. De integral soma o erro ao longo do tempo e o derivativo reage à taxa de variação de erro. Certo? Então, voltando aqui um pouco, a gente está usando um termopar como sensor, certo? Aí tem suas especificações de temperatura. Estamos usando um servomotor como atuador, o abre e fecha das válvulas, ou seja, de gás, ou seja, do ar. E o controle está sendo o controle PID. Vai pegar a temperatura que tá chegando para ele, vai diminuir com set point e vai ver o quanto que precisa mandar para o atuador, certo? Aí, na parte que envolve o funcionamento, né? Vamos parte do. Desculpa. A parte do funcionamento em si. Como é que vai funcionar? O forno aquece, ele mede a temperatura do termopar. O sinal do termopar vai para o controle PID, PID compara o valor medido com o set point, o PID calcula a ação que deve ser tomada, certo? O PID envia o sinal analógico para o servo abre a válvula, abre e fecha, a válvula do gás ou do ar, né? E a temperatura do forno fica mais perto do set point, certo? Aqui, em relação à rede industrial, nós vamos trabalhar com o Profinet, que é o que a gente mais é utilizado na indústria, que pelo menos onde eu trabalho, né? Aí vamos ver essas funções. A função sensor, o equipamento que você termopara, comunicação atípica, sinal direto ou via transmissor de 4 a 20. Controlador PID, que é via CLP, né? Via o controlador. Ele é conectado à rede industrial, o Profinet. O atuador, que seria o servo, ele vai ser o que executa o movimento através da comunicação com o CLP via rede, o Profinet. E o supervisório recebe dados pela mesma rede industrial. Ele consegue mostrar na tela o valor real, o set point, depois vai ter mais exemplos. Tá, como é que funciona o fluxo de uma malha pela Profinet, né? Como eu comentei, o termopar mede a temperatura do forno, o transmissor vai converter o sinal termopar de 4 a 20 e envia para o módulo da entrada analógica do CLP. Por exemplo, como é que pode funcionar esse 4 a 20? Vamos supor que o termopar meça de 0 graus a 1200. O 0 graus vai ser o 4 mA e o 1200 vai ser o 20 mA. Então, nessa faixa 4 a 20, ele vai trabalhar independente da temperatura. Por exemplo, como eu comentei, o 0 vai ser 4 mA e o máximo, que é 1200, 20 mA, certo? E aí isso envia para a entrada analógica do CLP, que o CLP ele tem as DI, as DO e os IOs, né? Aí o próximo passo ali, o CLP Siemens, que normalmente pode, na minha empresa também. Esse exemplo eu peguei do chat, mas ele é muito usado na nossa empresa, né?
O CLP Siemens, o Step 7, 1200, ele vai ler temperatura e vai comparar com o setpoint e vai executar o algoritmo do PID. Ou seja, vai pegar a temperatura e o PID vai fazer o controle. O CLP envia via Profinet o comando digital, tipo, posição ou porcentagem de abertura da válvula ao servo, certo? O servo interpreta e aciona o servomotor com o abre e o fecha da válvula. A temperatura muda e o termopar detecta a nova condição. E o ciclo vai se repetindo. Aí, paralelamente, a IHM mostra a temperatura atual, setpoint e abertura. Basicamente, esse é o exemplo que eu trouxe hoje para comentar, mas também eu trouxe um exemplo real que é usado na prática. Aqui é na Gerdau charqueada, certo? Aqui temos um forno a gás, forno de combustão, né? E aí, aqui é o exemplo do termopar que a gente usa lá na Gerdau. Essa haste é colocada dentro do forno, como podemos ver as imagens aqui. Ele que vai fazer detecção da temperatura de dentro do forno, certo? Aqui são servos motores utilizados. Aqui, esses amarelos, tanto a primeira foto quanto a segunda, é sobre o gás. E a terceira aqui é o ar, certo? E aí pode ver que tem aqui tem uma escala e aqui é que ele move, ó. Ele vai gerando, por exemplo, eu quero 30%, 30 graus, né? Ou 30%. Ele abre ou fecha, dependendo de quanto tiver, né? Aqui vai girando, aqui vai abrindo, vai chegar à posição que eu quero. E essa válvula aqui, ela vai abrindo ou fechando, dependendo do que eu quero. E é isso que faz passar o gás. E é mesmo serve para o ar, certo? Que é vários servos motores que a gente tem. Ele funciona manualmente também, mas ele é controlado via CLP, né? Via controle PID. Aqui nosso controlador, né? Nosso CLP. As DI, as DO, que os Profinet, certo? Aqui é parte do supervisório do nosso forno. Aqui são as zonas. Esses valores aqui em cima do forno, eles são os termopar. Aquele exemplo, esses termopares aqui, esse valor vai para o supervisório e aqui fica indicando o valor que está medindo, certo? Aqui é a relação entre gás e ar. Só passar rapidamente aqui. Aí a gente tem que controle do pressão do forno, temperatura e tudo mais. E aqui eu peguei um exemplo de uma zona, é a zona encharque superior direito. Aqui temos o controle do relação do gás e relação do ar. Se eu não me engano, o controle é de 10 para 1, certo? E aí aqui a temperatura medida pelo termopar, ó, 1216 no termopar 1 e 1250 no termopar 2. Aí com isso ele faz o controle. Claro, é bem mais complexo, né? Mas aqui está o controle PID dele. Aí às vezes a gente espelha para uma outra zona e aqui vai medindo o servo também, a gente consegue controlar por aqui, o abre e fecha do servo. Mas basicamente, e aqui até tem um exemplo, ó, termopar valor 1 muito alto nos alarmes. Ou seja, o termopar detectou um valor muito alto, certo? Então esse é meu trabalho sobre o sistema sobre o controle de um forno, né? E é isso. Valeu.